Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com mais um entrevistado no podcast Cavalos. Estamos aqui na Abravec, a convite dessa diretoria, para lançar esse projeto novo do nosso podcast. E o nosso entrevistado de agora é o professor Carlos Nogueira. Hélio está trabalhando com a gente nesse projeto. E faça as apresentações, por favor, Hélio. Professor, obrigado pelo seu tempo destinado a nós, nesse momento um pouco turbulento no assunto mormo. Mas muito obrigado, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas para a gente aqui. Eu acho que a gente poderia começar, professor, assim, com o senhor falando um pouco do cargo do senhor, né? Acho que de formação e o cargo e efetivamente onde o senhor entra nessa discussão do mormo aqui. Perfeito, eu agradeço a oportunidade, né? É sempre bom falar, né, com essas mídias, né, que difundem conhecimento e principalmente, né, a gente poder transitar, né, do mais técnico, científico, né, à população que é do cavalo, né, que está no cavalo, né, que eu me incluo. Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria, formei há muito tempo atrás na Federal de Santa Maria. Fiz a minha vida acadêmica lá também, comecei mestrado, na sequência fui para Bagé, trabalhei com puro sangue um tempo, tive 4 anos no Nordeste trabalhando com Ardemilha. Olha. Depois voltei para o Rio Grande do Sul, voltei a Bagé e aí comecei a lecionar e em 98 fui para a UFPEL, onde eu sou professor titular da medicina de equinos, né, coordeno o hospital de equinos, né, a gente tem uma equipe grande, então coordeno com outros colegas, né, e sou diretor da Abravec há mais de 10 anos. Tenho representação na Câmara Setorial do Rio Grande do Sul pela Abravec, né, e na Câmara Setorial do Ministério pela Associação do Cavalo Crioulo, né, onde também eu tenho alguma interação. E desde o início do ano eu estou como consultor técnico da Câmara Setorial, né, que é um cargo a convite e aprovado pelos membros da comissão. Então é importante dizer que a Câmara Setorial do Ministério é um órgão consultivo, né, e de apoio ao Ministério. Então a gente não tem poder deliberativo, né? Obviamente que a gente delibera as ações e as nossas questões, né, do setor. Então é a representação do setor privado no Ministério. Isso são várias câmaras temáticas e setoriais no Ministério da Agricultura. Consultiva. Né? Então, por exemplo, o Ministério solicita orientações ou nosso parecer, mas obviamente ele não é obrigado a acatar.
O que é muito interessante, porque eles não têm uma visão, eles têm uma visão quase que de escritório, e de repente o Brasil é muito grande, né? Você não consegue entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Nordeste, e são doenças diferentes, são focos diferentes. A gente discutiu isso em outro podcast. Pois inclusive. Exatamente. Que às vezes está acostumado com tratar abronema, mas pitiose não é uma realidade na sua região. De repente é importante ele ter esses consultores. E aí o senhor vai a convite e o senhor preside esse ambiente, vamos chamar assim. Na verdade, a Câmara Setorial, ela tem um presidente, né? E hoje são, eu posso me enganar, mas são em torno de 50 membros, né? Então, de associações de raça, de modalidades e do setor. Então, tem representantes dos laboratórios oficiais, né? Do PNSE, tem representante da indústria, ou seja... A ideia da Câmara Setorial é ela ser o mais heterogêneo, que representa da melhor forma o setor. O setor Entendi. Como um todo. Entendi. Tanto que a Câmara Setorial é composta por alguns veterinários, mas nem todos são veterinários, não tem obrigação de ser veterinário. Entendi. Né? Tem que estar o representante da raça tal, da modalidade tal. Então é assim. E aí a gente tem 4 reuniões ordinárias no ano, né? Que são feitas desde a pandemia de forma híbrida, né? Então quem pode vai a Brasília, se não faz, né, do seu local. E esse ano, como eu falei, eu assumi então a consultoria técnica, né? Então que é um órgão, é o cargo assessor. Então eu sou consultor, digamos, específico para questões técnicas, ou seja, a questão do mormo, precisa um parecer ou um documento que chegue à Câmara que precisa ser avaliado. Vai passar pelo... A primeira referência que tem é minha. Pela minha formação acadêmica, por estar vinculado à Bravec, a gente vem fazendo isso nesses últimos 3 anos, né? Porque a gente transita já nesse tempo aí pela Câmara também. E a gente montou como uma consultoria ad hoc, sabe? Consultores com outros colegas, né? Então, por exemplo, dependendo do tema, eu hoje tenho estudado mormo, mas há 5 anos atrás o mormo não fazia tão parte da minha vivência. Então, para pegar esse exemplo, a gente chama outros colegas. Então, quando a gente foi chamado a discutir mormo, a gente, além de um grupo de dentro da Câmara, a gente buscou um grupo de outros colegas que tinham mais experiência. Entendi. E porque, assim, por exemplo, falar de uma doença como o mormo, tem colegas que são microbiologistas, que conhecem a bactéria, no caso específico. Tem colega que é clínico, né, que é o meu caso, que conhece como o cavalo se comporta. Tem um colega que é imunologista, que sabe como é que o cavalo responde. Né, resposta imune do cavalo frente à infecção. À doença. Aí tem outro colega que mexe, por exemplo, com diagnóstico, na definição de qual é o melhor método, qual é a proteína que vai usar para que o diagnóstico seja o mais correto. Preciso. Então, hoje o nível de capacitação que se tem em veterinária no Brasil e no mundo, e a gente tem conexões, né, internacionais também por conta do que faz, né, pela universidade. Hoje está muito fácil a gente fazer, e pelo online ficou mais fácil ainda buscar esses pareceres para que essas, entre aspas, verdades técnicas não sejam de uma pessoa, né? Então, mas que elas sejam do mercado em si, do mercado, né? do grupo, e que representem, né, a maior abrangência possível, porque a gente está falando de questões realmente para que possam assessorar o Ministério. O Ministério tem um corpo técnico importante, sem dúvida, né? Mas a demanda deles é muito grande, né? Então é importante a gente oferecer esse suporte, né? E mesmo assim é importante, por exemplo, não só o meu suporte, mas o suporte que eu consigo conectar, porque aí a gente qualifica, né? Não, esse filtro não tem outra forma, né? Quando você fala quando você está explicando para mim desse jeito, não existe outra forma de chegar a eles. E nós estamos tratando do assunto de muita importância, assunto de importância econômica, um assunto de importância zoossanitária, um assunto de importância. Então, uma decisão tem que ser embasada mesmo na ciência, não dá para ser embasado em achismos. Exato. Não tem como ser embasado em achismos. E, professor, vamos lá. Vamos ao assunto. Ao grande assunto. Essas mudanças que ocorreram recentemente relacionadas ao mormo, você consegue fazer um resumo do que foi alterado nesta última semana? Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Hélio, para contextualizar. Qual o tamanho dessa questão no mercado equino? Qual o tamanho dessa questão do mormo no mercado equino? Eu pergunto isso porque quem está ouvindo a gente, ele nem está sabendo ainda dessa resolução aqui. Não, ótimo. Assim, o que é importante a gente salientar? Primeiro que o mormo, né, como algumas outras doenças, elas são zoonoses, ou seja, são doenças que são transmitidas do animal zoa, né, para o humano. Então, a origem
uma bactéria, um vírus, né? Que está no ambiente, o animal capta esse vírus, se infecta, às vezes nem fica doente e passa para o homem. Então isso é uma zoonose. E o mormo é uma zoonose, isso não tem a menor dúvida. Ponto. Segundo, o mormo existe. Então existe mormo no Brasil, existe mormo em vários lugares do mundo causado pela Burkholderia malae, que é o nome feio, mas é o nome da bactéria que causa o mormo. Então existe. O mormo tem cura? Hoje se sabe que é possível tratar mormo em humanos, né? Tem casos de relatos bem recentes que é possível. Precisamos seguir conhecendo mais essa doença no Brasil? Sim. O mormo está no Brasil desde que o cavalo veio para o Brasil. O cavalo veio para o Brasil importado, que nem chegaram os portugueses, né? Que foram os primeiros que vieram, depois os espanhóis. Então, o cavalo não existia na América quando chegaram os conquistadores. E por eles... né, vieram as doenças também. Claro. E hoje a gente sabe que a bactéria que tem no Brasil é idêntica a uma bactéria que tem na Europa. Ou seja, então a rota do cavalo veio a rota das doenças, como os humanos trouxeram. Mesma coisa. Exatamente, como os conquistadores trouxeram doenças para os índios e para o ambiente. Então isso faz parte e é uma verdade absoluta. O problema dessa questão é que nós estamos falando de uma doença, então, que tem esse tempo e que por vários momentos na história, né, da criação e do próprio Brasil, ela foi deixada de lado. Né? Então, isso é um dos grandes problemas. O tamanho dessa encrenca, né, o tamanho do prejuízo, o tamanho do envolvimento do mormo e eu diria de outras doenças, é quase impossível de dimensionar. Por que eu digo isso? Porque, como o Hélio falou, nós estamos falando de valores financeiros, que são super importantes, nós estamos falando do valor afetivo. Que hoje o cavalo é pet, o cavalo é o meu cavalo. E se eu olho para o cavalo e ele não tem clínica nenhuma e tu me diz que ele tem mormo, eu tenho que matar o cavalo, eu diz, pô, opa, não dá. Por que eu tenho que matar meu cavalo? E que bom que chegamos nesse ponto, então, né, desse valor afetivo do cavalo, né? Exato, então, e isso aconteceu com o cão, com a questão da leishmania, bem recente. Até bem pouco, leishmania matava, se eu eutanasiava os cães. Mas, bom, só para dar esse exemplo. Mas a questão financeira, por que é complexa? O Brasil tem hoje na faixa de 6 milhões de cavalos. Né? Nós somos o terceiro, quarto maior rebanho do mundo. Isso muda porque dependendo como tu joga isso, mais asinino, menos asinino, muda um pouco essa lógica. A gente não tem esse dado plenamente exato, a nossa estatística não é recente, não está atualizada. A última é aquela da Exalc, né? Da CNA, então, assim, tem uma da... Teve mais recente? Tem uma recente. O levantamento formal é do setor, mas tem uma do IBGE. Né? Só que o IBGE é indireto, então aí tem o censo agropecuário. Muda um pouco. Não é tão fácil fechar esses dados. Tanto que se pegar por estado, a gente tem um valor aproximado. No estado, imagina no país. Mas tá. Onde é que está a questão do quão complexo é? Se a gente partir do pressuposto que tem 6 milhões de cavalos e que a gente tem, no ano passado, na faixa de 200 cavalos positivos de mormo, né? Nós estamos falando de 6 milhões contra 200. Então, que tamanho é isso? Né? O problema é que o mormo está para a nossa sociedade e para o mundo como uma zoonose e que limita o trânsito dos cavalos em nível internacional. Então, a gente tem um imbróglio aí sanitário de exportar cavalos. Vamos fazer o paralelo, eu vou usar bastante isso do Covid, que é outra doença, é humano, é vírus, não é bactéria. Mas vocês lembram que bem pouco na pandemia, para sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, tinha que fazer quarentena. Né? Então, no cavalo é igual, tem que ter exame para sair e o mormo é um problema nesse sentido. Então, nós temos um problema de exportação. Só que o Brasil não é um grande exportador mundial de cavalos. Não é. O Brasil exporta, por incrível que pareça, mais carne de cavalo do que cavalo. E para a carne isso não é um problema porque tu manda os cavalos negativos e vai embora. Até hoje o frigorífico tem outra legislação. Mas, bom, mas a gente tem uma questão do valor que essa doença, como algumas outras doenças que o Brasil é endêmico, e a gente tem um problema de registro das doenças no Brasil, infelizmente, e que nos fazem, ou nos deixam ser vistos de fora para dentro como um país que não tem sanidade. Então, esse é, para mim, o maior prejuízo. Né? Tirando, obviamente, o prejuízo afetivo que não tem como calcular. Não tem como calcular. Então, eu diria assim, que o mormo, como mais algumas doenças encefálicas, encefalomielite, raiva, piroplasmose, que é a Babésia e a Theileria equi, são doenças hoje que limitam, né, o nosso sistema comercial. E fora, se a gente considerar que essas outras doenças, não as encefalites, não o mormo, elas têm cura, têm tratamento e o custo é altíssimo por um sistema que a gente não consegue fazer profilaxia.
Então é muito difícil de fazer esse cálculo hoje do prejuízo, mas é um prejuízo grande, né? Sem a menor dúvida, grande. E por essa forma com que o programa vem sendo conduzido, não por culpa do Ministério. É difícil apontar... Por conta da história. Exatamente. Eu diria que é isso, porque não dá para botar na conta do criador, não dá para botar na conta do veterinário, mas por um contexto, faz com que a gente tenha perdido credibilidade, né, frente ao controle dessa e de outras doenças. Né? Então, esse é um fato importante. E eu diria que esse é o maior prejuízo que a gente tem de credibilidade. Não acreditam em nós. Né? Que loucura, né? É incrível, mas é verdade. Que loucura. A gente acabou de ter uma conversa aqui onde foi dito pelo Dr. Marco, né, que a gente é um dos maiores exportadores de veterinários do mundo. De veterinários do mundo. Olha que loucura, né? E o tamanho dessa credibilidade, né? A Abravec é vista no mundo como uma grande feira reconhecida internacionalmente, né? Uma pena, né? Mas aí, diante dessa história, que não foi conduzida da melhor forma, a gente vai criando regulamentações. E agora houve uma mudança, isso? É importante dizer assim, o Ministério tem programas, né? Então, o Ministério da Agricultura tem um Programa Nacional de Sanidade de Equinos, o PNSE, né? E cada estado tem o PESE, Programa Estadual de Sanidade de Equídeos. Quando fala de Ministério Nacional, Secretaria Estadual. Perfeito. Né? Então, isso é um regramento, né, que por acordo, e aí sim, esse regramento obedece uma legislação internacional da Organização Mundial da Saúde Animal, a antiga OIE, né? Então, essa Organização Mundial de Sanidade Animal, ela regula, por acordos internacionais, o trânsito e como se controla as doenças no mundo, que nem a Organização Mundial da Saúde para humanos. Mesma lógica, só para animais. Então, baseado nesse critério, o Brasil tem, então, o seu programa. Né? E aí é uma definição, e é nesse sentido que a Câmara Setorial e nós veterinários atuamos, porque o Ministério também, né, é composto por veterinários nesse sentido, na condução da estrutura do PNSE. E o Programa Nacional de Sanidade de Equídeos, hoje no Brasil, exige o controle do mormo e o controle da anemia infecciosa equina, que são duas doenças em que a Organização Mundial da Saúde exige para trânsito internacional. Quero tirar meu cavalo para ir para o Uruguai, que é pertinho, ou para ir para a Colômbia, ou para ir para onde for, ele tem que ter minimamente isso. E aí sim, tem outros critérios, que é mesmo uma lógica de eu viajar para o exterior, vocês viajar para o exterior, que tem países A, B, C ou D que exigem mais coisas. Tem que vacinar tal coisa, tem que ter febre amarela, tem que ter não sei o quê. Cada país tem sua regulamentação, tanto para a entrada quanto para... Exatamente. Então, no Brasil hoje, até essa nova regulamentação, para transitar os cavalos entre os estados, seja de São Paulo para o Rio, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, entre os estados, era necessário exame de anemia infecciosa negativo, ou seja, cavalo C negativo, e exame de mormo negativo, e um atestado de vacinação para a influenza, para a gripe. Isso era necessário, e a identificação do cavalo, óbvio. Né? E aí, sanitariamente, o cavalo podia sair para o outro estado. Na segunda-feira, e esse foi um trabalho que a gente vem tendo junto ao Ministério, em cima de algumas demandas do setor, da Câmara, uma discussão grande que a gente fez no ano passado, técnica do grupo de trabalho da Câmara Setorial que eu coordenei. Eu só coordenei, né, e obviamente que a gente ouviu muitos colegas. A gente gerou um relatório ao Ministério sugerindo, né, uma alteração no formato do Programa Nacional de Sanidade de Equídeos. E onde é que está a primeira questão e que está confirmado, né, agora nessa alteração que o Ministério fez, numa falta de resultados efetivos do Programa Nacional. Porque se o Programa Nacional de Sanidade de Equídeos se propõe a controlar, né, e inclusive no passado a erradicar o mormo, e a gente vê que no passar dos anos, e a última alteração que teve na norma foi em 2018, então de 2018 a 2022, a gente aumentou o número de casos, alguma coisa está acontecendo que não está adequada. Né? Então, o porquê? Bom, isso é uma discussão mais profunda. Então, a gente pediu revisões de algumas questões que a gente tecnicamente entendia que tinham que ser revisadas. O Ministério, no primeiro momento, não acatou, mas na mudança de gestão agora, então, do ano passado para cá, a gente continuou fazendo reuniões, discussões, e o Ministério apresentou uma proposta, né, que acabou sendo uma proposta já em fase de aprovação, então a gente não foi consultado no sentido de se aprovava ou não, eles apresentaram a proposta, nós temos essa proposta que vai ao encontro do que vocês já tinham falado, mas estava fechada a proposta. E que é essa, então, alteração na norma
que regulamenta o trânsito e a definição de caso positivo para mormo. Então, o que mudou? Desde segunda-feira, em nível nacional, ou seja, entre os estados, então, para emissão da guia de transporte, não é obrigatório mais o exame para mormo. Então, para retirar um cavalo, para transportar um cavalo de um estado para o outro, basta o exame de anemia e o atestado de influenza. Então, isso mudou na norma. Então, esse é o primeiro fato. Qual é a justificativa do Ministério? Que fique muito claro, o Ministério deve se expressar frente a isso, né? Eu estou falando da minha interpretação, né? Não respondo pelo Ministério. Sim, claro. A interpretação do Ministério, e essa é a defesa da vigilância, do Serviço de Vigilância Sanitário Animal, é que o método que a gente usava em nível de Brasil de controlar o trânsito, né? Ou seja, avaliar os cavalos em trânsito, para ser mais correto, fazendo o exame de mormo, a gente não era efetivo. E o entendimento é que nos índices que o Brasil tem de positivos para mormo, é mais correto trabalhar na vigilância onde estão os focos, onde estão os cavalos positivos. Realmente doentes. Então o Ministério emitiu, junto com essa nova normativa, uma ficha técnica que já existia, ela só foi atualizada agora, em que tem uma descrição item a item do que é um cavalo suspeito de mormo, né? Então seria o que é um cavalo suspeito de mormo? Um cavalo tem secreção nasal, o cavalo pode ter febre, que foi tratado e não evoluiu. Algumas feridas circulares pelo corpo. Exatamente. Então existe essa ficha, e aí qual é o caminho agora? Um proprietário, um veterinário ou qualquer pessoa que julgue que enxergou um cavalo nessa condição, ele tem dever, se for um técnico, e se espera que a pessoa que gosta de cavalo faça o mesmo, chame o serviço oficial, então ele fala com a Secretaria do Estado, né, no seu município, e o serviço oficial vai à propriedade, colhe material e esse animal vai ser testado. Em confirmando mormo, esse cavalo é positivo, e aí tem a grande segunda mudança do processo. Esse teste inicial seria feito pelo serviço oficial ou poderia ser feito ainda por veterinário? Num primeiro momento, o veterinário habilitado, ele pode colher. Ele pode colher. Tá certo. A vantagem de tu já chamar, assim, isso é muito mais minha percepção. O serviço oficial é que tu já contempla a confirmação do sinal com possível resultado. Com possível resultado. Porque o que mudou aí? A partir dessa normativa, só é considerado caso positivo o cavalo que tem clínica, ou seja, compatível com o que está na ficha lá, e soro positivo no ELISA e confirmado no WB, que é o segundo exame. Não muda os exames, né? WB Western Blot. Western Blot, exatamente. Então, o veterinário habilitado, ele segue habilitado, ele pode fazer colheita, então ele pode fazer, nesse caso, o proprietário tem um cavalo que está com suspeita, o cara é extremamente cuidadoso, meu cavalo está com secreção nasal, não melhora, eu tratei como de costume, o veterinário pediu que eu tratasse, ele não evoluiu, ou evoluiu piorando do processo, eu posso chamar o veterinário habilitado, se o meu veterinário é habilitado, eu chamo ele colhe o material, notifica, né? O laboratório e a secretaria, tem um caso lá em tal lugar. Suspeito. Confirma sempre aí. Como suspeito. E aí você tem um foco real do mormo. Entendi. Aí você tem um foco real do mormo, exatamente, não um foco suspeito. Essa situação, ela é muito no olho de vocês. Eu não entendo. Estou assim bem perguntando o básico do beabá. Ela torna mais tranquila essa questão de proprietário, criador, veterinário, mas como é que ela é vista não tendo esse controle? Tem alguma coisa que implica isso? Eu vou falar minha opinião antes. Opinião. Eu já participei de um sacrifício de um cavalo um dos primeiros que teve no estado de São Paulo, que foi o caso de Avaré, fatídico, caso de Avaré. E o cavalo 100% são, nenhum outro caso na propriedade, nenhuma sintomatologia no cavalo. Na época ainda era feito teste de maleína, então foi alterado depois, já tiveram algumas mudanças desses primeiros casos, etc. 2005. Tiveram algumas mudanças, exatamente. Na verdade, a minha percepção é a seguinte, como opinião, eu acho que o caminho é acertado.
tá? Só que eu acho que tem muita coisa ainda para a gente descobrir a respeito da doença, estudar, porque a comparação que a gente fez com o Covid antes desse bate-papo, e acho que você citou de novo, agora o professor citou novamente, é muito clara, porque a cada dia a gente aprende. E às vezes o que você fala hoje, em 4 dias você ouve um bom argumento e fala, caramba, esse argumento foi bom, me fez Porém, repensar. Tem que ter a normativa. Então, o que eu vejo assim, ó, essa pergunta de como vão acontecer, né, os próximos momentos, ela é a resposta que todo mundo busca. Um dia me perguntaram, me dá a bola de cristal que eu quero ver. Então, o que acontece na minha visão? Tem dados aí que são importantes a gente afirmar. Dos casos no Brasil, geral, né, mais de 70% dos casos no Brasil não tem sinal clínico. Então, teoricamente, tu olha para o cavalo e ele não tem problema. Então, ano passado nós tivemos cerca de 200 casos positivos. Nós vamos pensar que chega cerca de 140. 60 cavalos que 60 cavalos que tiveram quadro clínico associado a positivos hoje. Então, esse é um dado. Muda de lugar para lugar? Muda muito. E aí depois a gente avança nisso. A outra questão que é importante, na normativa que nada hoje, na antiga já era e agora segue, é importante, em tendo positivos, uma avaliação epidemiológica do caso, do foco. Que esse é o problema. E aí tem um outro dado, que a grande maioria dos casos, que beira 70, 80, isso também varia de lugar para lugar, os focos têm um positivo. Então, se realmente a bactéria está lá, e eu acredito que ela pode estar, mas ela não tem capacidade virulenta, ou seja, de contaminação de mais que um. Ou ela tem capacidade, mas o nível de resposta daqueles cavalos é bom. Eles respondem e não tem a doença. Ou o ambiente em que ela está não favorece que ela permaneça e tenha uma capacidade de manter a virulência. Isso também acontece. Entendi. O que é ótimo quando você trata de uma epidemia. Então, aí onde é que vem a questão para frente, que esse é um ponto que a gente vem colocando, e não só de hoje, há muito tempo, outros colegas já tinham colocado isso, a gente segue nessa mesma tecla, precisamos estudar o mormo, que parece algo meio ilógico, que é uma doença que está há 500 anos no Brasil, mas há 500 anos a gente, eu brinco, é ruim isso, mas a gente enterra a prova. Porque o que faz? O cavalo é eutanasiado, eutanasia, enterra o cavalo. E aí não faz necrópsia, porque tinha muito medo, e tem razão para ter medo, não tem técnica para fazer necrópsia, não tem gente para fazer necrópsia, não tem estrutura para fazer. Ou seja, na verdade, a gente tem como viabilizar isso, mas no macro não acontecia. Então, se pegar, que é um trabalho louvável, né, que foi feito na gestão passada do Ministério, junto com a Embrapa, se começou a partir de alguns estados, a gente fez um pouco no Rio Grande do Sul, Mato Grosso fez bastante, tem vários estados atuando, fazendo necrópsias e viabilizando esse material para a Embrapa, na equipe do Dr. Flávio. Para fazer o quê? Para isolar os agentes, para definir que padrão de agente tem, para identificar quem são esses agentes. Porque assim, quando a gente fala de bactéria para o leigo, né? Bactéria, vírus, fungo, bom, que bicho é esse? Então a gente está falando de uma estrutura microscópica que tem família, que tem parentes, né? E que às vezes, que nem o parente chato da família da gente, tem um que é o cara que vai para a festa e bagunça a festa de todo mundo. Agora tem um monte de outros que são gente boa, entendeu? Entendi. Então a gente precisa entender, porque quando a gente começa a entender cadê o chato esse que estraga a festa, tu vai procurar, será que ele tem um parente no outro estado? Será que ele tem um parente na cidade vizinha? Será que ele tem um parente no outro país? E a gente fecha essa cadeia, e isso se faz em microbiologia hoje muito, e começa a definir que no Covid tem de novo. Lembra a Ômicron como apareceu? Sim, lembra? Sim. Então, estamos falando mutações, de linhas diferentes, porque são vírus e bactérias, mas nas bactérias hoje tu define, brincando nessa história da família, que a família do mormo que está na cidade A, eu não vou citar nenhuma para não parecer chato, ele é parente da que está na cidade B a 10 quilômetros, ou está na cidade C a 100 quilômetros, ou está no outro estado na cidade F, entendeu? E a gente consegue detectar isso. Mas para isso, tem que fazer necrópsia, tem que colher material de forma adequada. Exatamente. Tem que ir para o laboratório. E se conversar. E um conversar com o outro. Instruir. A gente precisa dar uma pausa para os comerciais e a gente volta já já.
Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. O mormo. Então, a questão é assim, ó, vamos pensar, tentar fazer uma analogia assim, ó. O ambiente que a gente vive, né? Ele é um ambiente repleto de seres vivos, repleto de seres vivos. E alguns que não são tão vivos. O vírus que a gente teve o vírus é um bicho desgraçado, né? Porque ele só é vivo quando ele infecta alguém, né? Então, para ter uma ideia, ele está lá esperando. A bactéria, que é a causadora do mormo, a Burkholderia malei, ela é um ser vivo, é uma bactéria, e ela está no ambiente. Entendeu? Então imagine a bactéria como uma pessoa, fala assim, que ela precisa conviver, ter seus amigos, precisa comer, precisa se abrigar quando chove, quando faz frio, quando a temperatura mudou, quando ela consegue estar numa superfície boa ou ruim. Então o que acontece? Esse indivíduo bactéria, ele tem uma memória verdadeira, né? E não que ele fique pensando o que eu vou fazer amanhã, mas ele se adapta ao ambiente. Então, se ele veio com o mormo há 500 anos atrás, com o cavalo há 500 anos atrás, com os portugueses, espanhóis que trouxeram ela junto, ela chegou em algum lugar no Brasil. Entendi. E, que nem nós adaptamos melhor a algum lugar. E ela ficou naquele ambiente, né? Provavelmente num ambiente em que a temperatura é mais agradável para ela, que o nível de nutrição do ambiente, tipo o pH do solo, a matéria orgânica do solo, é melhor para ela, e outras não. E aí o que acontece? Nessa de outras não é que nem o ser humano. A bactéria busca formas de sobrevivência. Então ela precisa infectar, porque senão ela morre. Então na verdade ela infecta não é para matar o bicho, é porque ela precisa viver. E aí se ela matar o bicho, isso é uma outra lógica do micro-organismo. Se ela mata o hospedeiro, o cavalo ou o humano, ela vive de quê? Porque quando o paciente dela lá, o parceiro dela lá, o hospedeiro dela morre, ela tem que dar um jeito de se virar. E se ela morreu e se enterrou com ele, ela vai ter que sair para fora, achar o melhor ambiente dela. E nessa volta toda, ela buscou formas de se adaptar. Eu entendi agora. E mais, quando ela está dentro do paciente, o paciente reage a ela para tirar ela de dentro. Eu entendi. E aí ele é agredido, ela é agredida. E essas agressões que ela sofre chama-se mutações. Então ela quando replica e tem seus filhos, então a família dela vai mudando
conformações, né, proteicas, várias estruturas, padrões celulares dela e de elementos dela, para que ela sobreviva mais. E aí o que acontece? Tem bactérias da mesma família, né, prima-irmãs ou irmãs, e pais, ou o que seja, que são mais adaptados a uma condição de ser mais agressivas, outras menos agressivas, que se adaptam mais a mais calor ou menos calor. Por quê? E mais resistentes. Exatamente. Resistentes a antibióticos, a tudo. Ao temperatura, ao sistema imune, a tudo isso. Eu acho que um resumo um pouco assim do futuro disso, né? É muito estudo, muita paciência do mercado, porque não vai se consertar em alguns anos o que demorou 500 anos de vamos deixar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar isso de lado, né? E é mutante. E é mutante, tanto a bactéria quanto os estudos. Exatamente. Porque como a bactéria vai mutando, quando a gente que chega numa precisa conclusão, ela pode ter mas uma que mutação. precisa de uma normativa. Sem Não, dúvida. a norma é macro. Ela não tem como o mercado caminhar sem a normativa, né? E o entendimento da bactéria é fundamental. O entendimento de como o cavalo se comporta, a mesma bactéria mais ou menos virulenta, que é a que contamina mais rápido, a mais ou menos antigênica, que é a que faz mais resposta ao sistema imune do cavalo melhor, a mais ou menos resistente a antibióticos, a mais ou menos resistente a sabe? São vários fatores, só que o que tem que entender é assim, ó, em nível mundo, até bem pouco, a sociedade aceitava para essas doenças chamadas zoonoses a eliminação da causa da doença em prol da humanidade. Humanidade é ser humano, né? O que acontece hoje? Só né? um pouquinho. Você não vai conseguir ouvir. São os gringos. Eles não vão ouvir. Desculpa. Hoje o que acontece? Desculpa, vamos voltar. Começamos. Não, do nível mundo, né? Acho que do nível mundo, Então, hoje, quer dizer, no momento até bem pouco, e até em alguns países, né, por exemplo, na China aconteceu ano passado, se não me engano, a primeira detecção do número importante de cavalos com mormo, eles eutanasiaram todos os cavalos. No risco de contaminação de um rebanho, de uma nação, elimina. Cada país tem critérios diferentes do nível de exigência para eutanasiar, né, ou para eliminar. E o Brasil vem trabalhando nisso, entendeu? Nos seus níveis, nas suas regulamentações. Só que é isso que a gente falou. Infelizmente, a gente vem com um programa que não está conseguindo ser efetivo pelos motivos que a gente já expressou aqui. E então, hoje, a eutanásia de um cavalo que, para a sociedade como um todo, e para muitos desses que eu estou falando na sociedade, são veterinários, né? São veterinários, são colegas nossos, não lhes dão certeza, tranquilidade de aceitar matar o animal. Então a gente precisou rever. Esse é o momento que a gente está. E tem uma analogia, pensando nessa lógica do cavalo, bota na questão do humano, né? Nossa, se alguém chega e diz para um de nós, que tomara que não aconteça, ou para algum conhecido, você tem uma doença terminal. Então, como assim, doutor? Que doença é essa? Ah, tal doença. Mas como? Bom, mas como? Que exame tu fez? Mas eu tô ótimo. Mas quem sabe, eu posso ouvir uma segunda opinião? Óbvio que eu quero ouvir uma segunda opinião. Eu posso ir para o exterior? Óbvio que sim. Ah, não, mas eu vou ter que te matar. Não, parei, meu. Entendeu? Então, fazendo uma analogia para o dia a dia, é isso que acontece. Sim. Obviamente que, voltamos ao início que a gente falou, nós estamos falando de uma doença que tem um risco. A gente, infelizmente, não sabe que bactéria é essa que nós estamos lidando em cada lugar. Então, é bem provável que em algum lugar tenha uma bactéria que seja mais virulenta, seja mais perigosa para o cavalo, para o humano. Mas nós estamos, infelizmente... Tateando. Exatamente. Tateando. Lembrando aqui, uma coisa que eu acho importante, é que toda normativa federal, ela tem, lógico, uma importância nacional, tá, do Ministério da Agricultura, mas os estados têm soberania dentro do estado, concorda? Então, tem que aguardar a resolução de cada estado relacionada a isso, correto, professor? Perfeito. Essa é uma questão fundamental. A normativa federal, isso em nível geral, sanitário, né, para outras questões também, mas vamos falar no sanitário, ela estabelece um critério macro, ou seja, maior. Agora, o nível de restrição pode ser
maior ainda no estado, no município ou no próprio Menor local. nunca. Menor nunca. Então, por enquanto, exame de anemia, atestado de vacina contra influenza Obrigatório. é obrigatório em território nacional. Para tirar a GTA, para emitir Ok. GTA. Menos do que isso, não. Não. Ok. Agora, mais do que isso, o Estado pode exigir. Exatamente. Em relação a mormo, o que acontece que é a forma da normatização? Sempre que tem uma norma federal, os estados ou os municípios, dependendo da situação, criam uma regulamentação, que são instruções normativas, regras municipais, geralmente não são leis, mas são instruções, porque isso muitas vezes são passageiros, por 4, 5 anos Sim, não faz uma é. lei. Então, essa normatização, ela está valendo. Por quê? Porque o Estado que não regulamentou, não mudou, não retirou uma regulamentação que respondia à antiga instrução normativa que exigia o mormo no Estado, para efeito legal, nesse Estado tem que fazer, para dentro do Estado. Dentro do Estado. Sim. Mas o que a gente está vivendo nesse momento? Nós estamos numa fase de transição. Então, essa normativa federal é recente, os estados estão conversando, tem alinhamentos em algumas regiões, sul mais parecido, centro mais parecido, norte e nordeste mais parecido, né, entre eles, porque o trânsito regional é maior, Claro. mas esse ajuste não está pronto. Então, É importante, assim, para o nosso ouvinte entender que nós estamos no meio de uma transição, Exato. essa conversa está acontecendo no meio dessa transição e ela pode mudar. E Exatamente. caso mude, quando a gente estiver no ar, a gente vai estar falando e colocando alguma informação a respeito disso. Perfeito. E o importante também, nesse sentido da restrição, é a função do RT, do responsável técnico veterinário de cada evento, né? Então, por exemplo, se eu sou contratado para fazer um evento de um rodeio, um exemplo, né, ou uma prova de morfologia, que seja uma prova que tenha animais, né, eu tenho a prerrogativa de exigir determinados exames, inclusive outros que nem estão nessa norma. Outros que nem estão. Se entendeu? você, na sua hípica, quiser exigir a vacina de raiva, isso eu sempre fui muito claro. Ok. Você pode exigir que exigir. todos os cavalos que entrarem naquele evento estejam o mínimo. O federal impõe ao estadual, o estadual impõe ao evento. Exato. O mínimo. O mínimo. O evento pode exigir qualquer coisa a mais. Exato. Um exemplo que tu falou de encefalite é interessante. Há bem pouco a gente teve alguns casos de herpes vírus, que é uma encefalite. Sim. E alguns locais, né, Tava que exigindo. o pessoal estava assustado, preocupado, estava exigindo, entendeu? E a gente comentou antes, né, a questão do Covid. Quantas escolas exigiram, quantos locais para tu entrar tinha que ter vacina ou tinha que ter teste? Essa questão da restrição, ela faz parte da vida social. E uma coisa que é fundamental dizer para todos, né, e para os veterinários, mas para os proprietários, é que o ano passado o governo brasileiro, ou seja, na verdade, o Estado brasileiro aprovou no Congresso Nacional uma lei que chama Autorregulamentação do Setor Agropecuário. O que é a autorregulamentação? O setor agropecuário tem prerrogativa, ou seja, ele pode e deve se regulamentar. O que é se regulamentar? É usar a norma macro, essa norma que está aí, né, por exemplo, que o Ministério diz, mas eu posso fazer o meu controle. Exemplo, o cavalo crioulo, o cavalo quarta-milha, ou seja, uma raça, pode estabelecer que no seu critério, né, as provas de cavalos que são alta performance, os melhores cavalos daquela raça, para esse grupo eu quero exigir Isso. entre lá de chapéu, que dê 3 pulinhos, entendeu? Ou tais exames, isso é regra. E é regra para toda a linha agropecuária desde essa lei ano passado. É lei. Então, a gente pode cumprir essa lei e o Ministério está nos solicitando. Depois dessa normativa, saiu uma nota para a Câmara Setorial pedindo que o setor se organize. Inclusive que o setor aporte verba para auxiliar no que é prioridade, dentre elas a pesquisa. Porque, na verdade, assim, quem é obrigado a ter cavalo? Né? Quem é obrigado a cuidar do seu cavalo? É o Estado? Né? É o município? Então, nós, enquanto veterinários, nós, enquanto associação de criadores, associação de técnicos, a gente tem que trabalhar essa questão. E vou dizer outro passo que está na nossa pauta, e é algo que na Europa está vindo muito bem já há um tempo, e que é o nosso caminho para várias questões sanitárias e de exportação, que é o que se chama de compartimentalização. Então, o que é compartimentalização? São, como a gente brinca em casa, são as gavetas, entendeu? Nós vamos criar setores, gavetas, compartimentos. Sim. Então, hoje no Brasil está posto já os hipódromos. Os hipódromos são um compartimento. Nenhum cavalo entra e sai do hipódromo sem um controle sanitário, prefeito sanitário, por exemplo. E se ele for para o outro hipódromo, ele é revisado do mesmo jeito. Então, tem um padrão. Nas hípicas acontece muito isso.
E a gente pode fazer nas modalidades, nas raças, ou no circuito, por exemplo, na minha região lá, o pessoal mexe com laço. Então, o meu clube de laço associado ao teu e o outro, definiram um compartimento. Essa é a nossa regra. caixinha. Essa é a nossa regra, entendeu? Porque hoje, por exemplo, se eu for, e nós estamos tentando abrir esse mercado aí por vários caminhos aí junto do Ministério, né, Câmara Setorial, para exportação, a Europa nos enxerga assim. Na região tal, nesse compartimento tal, que está definido, ele não pode ser uma invenção. De hoje para amanhã a gente fez um grupo. Sim, não. sim. Está estabelecido, está registrado, tem histórico, eu consigo fazer auditoria, eu quero ver os dados de vacinação, exatamente, quero ver a identificação dos cavalos, está aqui. Eu quero aqui. Perfeito, então animais de lá eu aceito. E é muito interessante isso que o professor está falando, porque, por exemplo, no meio equestre de salto, a vacinação é semestral. A exigência de vacinação contra a influenza é semestral, não anual. Então, é mais do que o Ministério exige. Sendo mais, problema nenhum. Tá tudo bem. Toda a prova de salto é exigida a vacina semestral. Entendeu? E não é aceita a vacinação na semana do evento. Claro. Outra exigência diferente do Ministério, porque o cavalo, teoricamente, não estaria ainda imunizado se ele foi vacinado na semana do evento. Sendo que o Ministério não tem essa normativa. Uma vacinação anual é o suficiente. Então, é a mais. Não, e nesse sentido, como tu falou na hípica, no hipódromo, os outros exemplos servem também, esses cavalos estão periodicamente revisados por veterinários. Periodicamente revisados por uma equipe que é ortopedista, que é nutricionista. Ou seja, são cavalos clínico que estão constantemente revisados. Então, a probabilidade desses cavalos terem problema, né, no sentido sanitário, é muito menor. Muito menor. Né? Então, essa lógica... Apesar de que o excesso de contato com animais que vêm de outras regiões aumenta essa possibilidade também. Então, por isso da vacinação semestral, não anual. Como ele entra em contato com muitos animais em eventos, não fica dentro do Aras, ele acaba exigindo uma imunidade a mais. A gente teria assunto aqui para mais 2 dias? Provavelmente sim. Obrigada, professor. Eu acho Eu que agradeço. foi muito esclarecedor aí para quem não manja tanto, não entende tanto, e a gente está super feliz do senhor ter reservado esse tempo para conversar com a gente e para o nosso ouvinte entender um pouco mais desse... Perfeito. Não, estou à disposição. Satisfação estar com vocês aí. Espero que o pessoal tenha entendido e a gente está... Digamos, o grande foco, né? Eu, sou professor, né? Mas o grande foco nós, a Abravec, eu vou falar um pouco agora, nós, evento, nós, Abravec, é trabalhar com educação continuada, né? Então, a educação continuada não basta ser só do veterinário, né? Tem que ser do peão que está junto do cavalo, tem que ser do proprietário, porque essa cadeia é uma só, né? Então, não adianta ser o melhor proprietário se não tem uma pessoa que vai cuidar com o cavalo dele dia a dia e se não tem um veterinário que está capacitado para fazer tal serviço, ou seja, essa cadeia tem que... caminhar. Exatamente. Obrigado mesmo. Professor, Obrigada. muito obrigado por esse bate-papo que foi leve e eu não achei que conseguisse fazer que fosse A leve. gente quer fazer um agradecimento mais uma vez à Abravec, ao professor Marco Alvarenga e ao professor Silvio Piotto, que nos deu a oportunidade de estar aqui trabalhando, expandindo conhecimento, mostrando para uma galera que não está aqui aquilo que está acontecendo de tão bom aqui. Obrigado, valeu, até o próximo episódio. Obrigado.